Bonjour, je suis le pirate Barbara, você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Apocalipse 1:10. É um dia escatológico. E por que que eu entendo dessa forma e por que que eu preciso trazer isso para vocês? Eu gravei um outro vídeo, um vídeo Apocalipse 1:10 falando sobre isso, sobre a tradução, se é domingo, se é sábado, se é dia escatológico. Então já tem um vídeo especificamente sobre isso e ele gerou alguns comentários de algumas pessoas que me fizeram esse questionamento e eu acho interessante estar respondendo. Então eu estarei respondendo todas essas perguntas. A pergunta específica é: como é que o Apocalipse 1:10 é o dia escatológico? E então assim, porque alguns falam assim, não, porque o contexto dá a entender que é um dia da semana. Outros dizem, não, parece ser um dia escatológico, mas não é por causa disso e daquilo. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês vamos abrindo Apocalipse 1:10. Aí, abre Apocalipse 1:10. Caso você goste desse vídeo, queira me ajudar, na descrição do vídeo você encontra o meu e-mail, lepirate.gmail.com. Vai cair na minha conta, Adolfo Clair, tá? Então, faz uma doaçãozinha, ajuda a gente aí, pra gente continuar comprando material de teologia, fazendo corre e tal. Então, você dá uma força muito grande. Mas, abriu a Bíblia sua em Apocalipse 1:10? Primeira coisa que quando a gente vai fazer uma análise de um texto, de uma passagem, primeira coisa que você tem que ter em mente, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, é uma coisa que você tem que ter em mente. A Bíblia, ela não foi separada em capítulo e versículo bíblico. Nós lemos hoje a Bíblia em capítulos e versículos bíblicos porque isso aqui foi uma divisão criada ao longo da história. A Bíblia ela só foi ser separada em versículo bíblico em 1555, com Roberto Stefanos. Tá, professor Barbarala, mas o que isso tem a ver com Apocalipse 1:10? Que quando a gente lê um texto, a gente tem que ler o texto como um todo. E aí, quando a gente pega aqui Apocalipse, ele já começa falando revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Então ele já está falando de coisas que vão acontecer. Pelo seu anjo, testificou a João, seu servo, testificou sua palavra. Dedicação, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco, tal, 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 tal. Aí nós temos verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso 9. E fui arrebatado em espírito, ou no espírito, no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Olha que interessante. Ele estava em Patmos, de boa. E aí ele faz uma menção. E no dia do Senhor eu fui arrebatado. E ouvi de trás de mim uma voz. Eu sou o alfa e o ômega. Vamos primeiro por palavras. Isso eu falei num sermão. Todo sermão meu que eu utilizo o grego, basicamente, eu explico que, linguisticamente falando, todas as palavras têm peso. Se eu chegar e falar assim, que uma mulher é bonita, tem um peso. Se eu falar que uma mulher é gostosa, tem outro peso. Se eu falar que uma mulher é linda, é uma coisa. Se eu falar que uma mulher é feia, tem um peso. Se eu falar que uma mulher é horrorosa, tem outro peso. É ou não é? Então, entenda isso. Isso se aplica com qualquer palavra, com qualquer coisa. Entende? Então, vamos lá. Qual é a palavra aplicada no texto de 1:10? Kiriake remera. Kiriake, Senhor, dia do Senhor. Beleza. Vamos considerar que o cara que escreveu o Apocalipse é o mesmo cara que escreveu os Evangelhos. Se a gente for para lá, vai lá para os últimos capítulos de João. Vai para os últimos capítulos de João. Nós temos lá João, o Evangelho de João. Acho que João 19. João 19. Decisão de Pilatos. Tá, aqui. Vamos lá, João 19, verso... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar verso 38.
João 19, verso 38. Depois disso, aqui Jesus morreu, né? A crucificação de Jesus, e vamos ter isso aí. Por que isso aconteceu? Para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? Verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigira-se à noite dele, levando-se quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como é costume dos judeus, e na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Outros evangelhos vão deixar mais claro que era o dia da preparação. Qual que era o dia da preparação para os judeus? Sexta-feira. Ressurreição de Cristo. E no primeiro dia da semana. Veja, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. E de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. O que acontece? Se temos o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana no texto bíblico? Hoje a gente chama ele de domingo. Naquela época era o primeiro dia depois do sábado. Então, temos o sábado, temos a sexta-feira em que temos o primeiro dia da semana, que é depois do sábado, temos a sexta-feira, que é o dia de preparação. Qual que é o dia que acabou não sendo mencionado aqui? O sábado, beleza. Mas aqui a expressão no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Se Apocalipse 1:10 fosse para ser primeiro dia da semana, ele estaria como está aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Ectomia ou protontomia sabaton. Seria isso, mas não está assim. Apocalipse 1:10 não está da mesma forma que aqui. Se fosse para mencionar sábado em Apocalipse 1:10, ele só mencionaria e fui arrebatado num sábado, sabaton. Como ele usou várias vezes, ele mencionou várias vezes ao longo do seu evangelho. Ao longo do evangelho, várias vezes ele mencionou o sábado, né? Várias vezes a menção do sábado. Então, se ele quisesse mencionar que esse dia de Apocalipse 1:10 fosse o sábado, ele diria sabaton, porque sabaton é sábado. Se ele quisesse dizer primeiro dia da semana, ele usaria um número na frente. E fui arrebatado no primeiro dia da semana. Ectomia sabaton, ou protontomia sabaton, ou miaton sabaton. São essas expressões que aparecem ao longo do Novo Testamento como um todo para se referir ao primeiro dia da semana. Então, se ele não usou o termo sabaton, se ele não usou mia sabaton, ou proton sabaton, em Apocalipse 1:10, quer dizer que ele não estava preocupado em se referir, basicamente, a um dia específico. Mas ele prefere usar um outro termo, que é Kyriake Remera, que é dia do Senhor. Essa é uma expressão muito comum no livro de Isaías. Eis que vem o dia do Senhor. Quer dizer, é um dia qualquer, mas escatológico. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem essa informação, e a gente vai ler o texto, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Quer dizer, ele estava de boa, ele foi arrebatado no dia do Senhor. E o que aconteceu nesse dia? Cara, ele recebeu toda a revelação do Apocalipse. Então imagina, você aqui, você é arrebatado, e você chega lá e você começa a ouvir alguém falar atrás de você e começa a falar do futuro e vai falando da besta, e aparece uma besta, aparece outra besta, e aparece um anjo, aparece uma mulher, e aparece homens como se fossem escorpiões ferindo, e aparece os 4 anjos segurando tudo, e do nada você vê o capeta sendo destruído, tudo isso, e no final fala assim, e tudo vai acabar bem. Lá em Apocalipse 22. Tudo isso, ele recebe essa visão. Então, o que acontece? Por que ele menciona e foi arrebatado no dia do Senhor? Aqui fala no dia do Senhor. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Por que ele usa essa expressão? Porque literalmente ele estava em Patmos de boa e ele foi levado até o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O dia escatológico.
Ele viu toda a história, ele viu toda a história, ele viu todo o julgamento acontecendo diante dos olhos dele naquele dia. Que dia foi esse? Não há menção. A menção de que esse dia ele chama de dia do Senhor. E ele foi levado e teve toda essa visão escatológica. Porque ele foi levado até o dia do Senhor, que é o dia que Jesus vai voltar, vai trazer o juízo e tudo. E ele vê todo o livro do Apocalipse. Se você olhar dessa forma, porque não tem como olhar de outra maneira, porque não faz sentido. Por que ele mencionaria? Eu estava aqui em espírito, né, e fui arrebatado no espírito no sábado. No que edificaria a visão? Eu fui arrebatado no dia de domingo, no primeiro dia da semana, em espírito, e ouvi uma voz atrás de mim. No que edificaria? Não edificaria nada, não chamaria atenção. Não chamaria sua atenção. Mas como ele menciona no dia do Senhor, que era um termo escatológico já usado no Antigo Testamento, já há muito usado pelos judeus, já fazia parte da linguagem judaica dos judeus ali do primeiro século, como era um termo comum para se referir a um dia escatológico, a um dia profético, a um dia em que coisas acontecem, ele usa a expressão Kiriak Remeira. É só isso. Não precisa de muito. Se você defende que é o sábado aqui, então você tem que me explicar por que ele usa o termo sábado ao longo de todo o evangelho dele, a palavra sabaton, mas aqui ele não usou. E a mesma pergunta é para quem defende que é domingo. Se você defende que aqui se refere a domingo, por que ele usou protontomia sabaton lá em João 21, mas ele não usou protomia sabaton aqui? Ou ectomia sabaton? Eu nem vou entrar no grego. Por que ele não usou o termo sabaton com numeral aqui, para se referir ao primeiro dia da semana? Porque se fosse isso, a gente batia a mão, eu chegava aqui e falava, gente, tá assim no grego. E assim, essa expressão no grego dá a entender que é sábado ou domingo. E nenhuma das duas coisas dá espaço. Nenhuma das duas coisas dá espaço. O que dá espaço é para uma interpretação profética. Por quê? Eis o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Ele é uma preparação para algo que vai acontecer, para o juízo final. E isso João tem nesse mesmo dia, tudo. Então podia ser uma quarta-feira, mas ele é levado até o dia do Senhor. Ele é levado no dia do Senhor, ele é levado até o julgamento, ele vê o trono, ele vê ele vê o templo, ele vê a Nova Jerusalém, ele vê os ímpios sendo destruídos, ele vê tudo. Por quê? Ele foi relevado nesse dia. Qual que é esse dia? O dia do Senhor. É o dia escatológico. Ponto. Não precisa forçar a barra. É isso. Porque se você quiser defender que é sábado ou domingo, parabéns, seja feliz. Só que assim, se você olhar no que está escrito, não é sábado e não é domingo. Não é primeiro dia da semana, não é sábado. Não está aqui. Nenhuma dessas palavras já usadas amplamente por João. Ele usou um termo específico profético. É isso. Cada um acredita no que quiser acreditar. Eu acredito no que eu vejo. O que eu vejo, Kiriak Remeira se refere a um dia escatológico. Porque é assim que o termo Kyrios, Remeira, quando estão juntos lá no livro de Isaías, Jeremias e seja lá o que for, é sempre preparação para um dia, para uma profecia muito longa, para um julgamento final. Pode ver, pode buscar. Vai fundo, é isso que você vai ver. Mas dia do Senhor se refere ao sábado. Bom, João usou o dia do Senhor em algum momento para se referir ao sábado? Eu vou até dar uma pesquisada depois disso. Vou dar uma pesquisada. Se alguém tiver algum texto, já coloca aqui que vai ajudar. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou pesquisar sobre isso. Mas será que João em algum momento usou a expressão dia do Senhor, Kiriak Remeira, para se referir ao sábado lá nos evangelhos? Porque se tivesse, eu diria, não, ele se referiu. Então, como ele se referiu lá, a gente tem um embasamento linguístico por parte do mesmo autor. Mas eu não me lembro de ter isso.
Eu não me lembro de ter pesquisado, que já faz um tempo, ter pesquisado e ter encontrado tudo isso. Eu não encontrei. O que eu encontro é, quando ele se refere a sábado, é sabaton. Quando ele se refere a domingo, é mia sabaton, próton sabaton. É um numeral na frente da semana. Aqui não tem nenhum nada disso. E nem o Kyriake Remera é usado em referência a um sábado nos evangelhos. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Se tiver, eu vou gravar um segundo vídeo sobre isso, mas não me lembro. Então, sinceramente falando, a gente tem que olhar no que o autor disse em outras passagens, em outros momentos, porque aí é o estilo dele. Lembra? Vamos voltar? Se o autor, palavras têm peso, as palavras têm peso diferente. Se ele utilizou palavras diferentes em um contexto diferente, quer dizer que são coisas diferentes. Ele não usou sábado nem domingo aqui. Ele usou uma expressão profética. Por quê? Porque é uma preparação do capítulo 1 todinho para a profecia que viria. E ele vai falar o quê? Das 7 igrejas, ele vai falar dos 7 selos, ele vai falar dos 7 castiçais, vai falar das 7 igrejas, né? Ele vai falar das guerras, de tudo, e do juízo final, Nova Jerusalém, templo de Deus, cidade santa e ponto, cara. E acaba tudo bem. É isso. Tá? Então, é um ponto. Agora, se você acredita que é sábado, que é domingo, ou que é dia escatológico, também não vai fazer diferença nenhuma, porque isso não é um ponto de salvação. Não existe uma preocupação teológica, que não há um erro teológico profundo. Não. O que está sendo discutido aqui é precisão. É preciso? Não é? Eu não acredito que ninguém vai se perder porque acredita que é o sábado ou que acredita que seja o domingo ali. Só que assim, a gente não pode criar teologia em cima de um texto que é a interpretação difícil. Então, eu quero defender o sábado e vou usar Apocalipse 1:10. Eu quero defender o domingo e vou usar Apocalipse 1:10. Não, tá errado. Você está usando o texto de maneira errada. O texto não tem essa intenção. Esse texto, ele não é claro acerca disso. Se não é claro, não dá para a gente usar para se referir a isso. Ele não deixa claro. Em outras partes do Evangelho de João não fica claro isso, pelo que eu me lembro. Entende? Então, se não fica claro, não dá para a gente trabalhar a doutrina em cima disso. E isso é um princípio exegético. É um princípio doutrinário. Se qualquer igreja, uma igreja séria, um teólogo sério, ele vai evitar de construir doutrina em cima de apenas um versículo bíblico. Ele vai tentar explicar, como eu estou tentando fazer aqui. Né? Então, quando a gente compara um texto com o outro, a gente percebe isso? Compara, vai lá, faz esse teste. Faz o crivo de Apocalipse 1:10. Compara com sábado, compara com domingo, compara com o dia escatológico. Qual dos três vai ser mais provável? Dentro do que eu já vi, o mais provável, dentro da linguagem de João, comparando com outros autores bíblicos do Antigo Testamento, Apocalipse 1:10 é claramente dia escatológico. Pelo contexto do próprio Apocalipse todo, porque ele fala que foi arrebatado no dia do Senhor, recebe toda a visão ali. E ele vê ele vê tudo, ele vê o dia do Senhor. Então, fui arrebatado nesse dia. Que dia? No dia do Senhor. Ele é levado até aquele dia. Seria mais ou menos isso. Beleza? É isso. Um abraço. Deus abençoe vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, ficou um pouco cansativo, mas o tema é interessante e vale a pena. Um abraço e fui.